Queria começar por uma história específica que já vem correndo de um tempo para cá, de um estudante de 18 anos lá nos Estados Unidos, nesse limbo de incerteza que a gente está vendo dos estrangeiros por lá com as políticas de deportação do Donald Trump. A gente tinha visto ontem a justiça impedindo a deportação desse jovem que está preso lá nos Estados Unidos. Na verdade, a busca era pelo pai dele lá nos Estados Unidos, mas como ele estava conduzindo o carro do pai do momento, ele acabou sendo alvo da operação. E agora a gente tem um destaque novo da governadora do estado de Massachusetts, fazendo um apelo para que o estudante seja solto pelas autoridades migratórias do governo Trump. A governadora que reforçou que o brasileiro é um estudante exemplar, estava inclusive indo para um jogo de vôlei, para um treino de vôlei ali na hora, estava prestes a se formar, gerou toda uma mobilização ali no estado, mas ele acabou sendo preso no fim de semana quando estava indo para esse treino, professora. A gente sabe que a dinâmica da justiça nos Estados Unidos, inclusive, é bem diferente aqui da nossa, e a gente vê essa questão de posicionamentos diferentes em diferentes estados, tem muitas estratégias envolvendo. A gente pode, a partir desse caso do estudante Marcelo, entender um pouco essa dinâmica? Esses casos vão ser resolvidos caso por caso, assim com esses embates na justiça, ou tem algo mais estrutural que pode vir de alguma forma? Olha, esse caso, né, do estudante brasileiro se insere numa guinada que a gente tem visto em alguns estados. Acredito que a gente vai falar sobre isso também nas próximas notícias, mas infelizmente, em razão de mudanças, né, na política em vários estados europeus, americanos, bom, ao redor do mundo inteiro, mas a gente vai falar de estados europeus e dos Estados Unidos nessa situação específica, de uma guinada contra imigrantes. A imigração e a consolidação de estrangeiros em território, ela é uma consequência da globalização. Hoje em dia ninguém nega que com a globalização e o aumento de fluxos das pessoas entre fronteiras, hoje em dia as famílias são transnacionais, que é o caso desse menino, né? A família foi para os Estados Unidos, pelo que eu vi na notícia, quando ele era muito pequeno, ele vive lá desde então, acredito que ele tenha acabado de fazer 18 anos, esteja próximo de fazer 18 anos, e hoje em dia, com a política do governo Trump de deportação de imigrantes ilegais, ele está sujeito a essa situação. A decisão, salvo engano, foi de esperar um prazo para ele poder apresentar defesa antes de uma deportação imediata. Acredito que seja essa a decisão que você esteja se referindo, não é? Não é uma decisão que indefere Isso. a possibilidade de ele ser deportado, e sim que dá um prazo para algum tipo de defesa, né? Isso mesmo, doutora, porque... É. Perdão, pode continuar seu raciocínio. Não, não. Não, é Pode, porque pode. nesse sentido eu queria até amarrar com as outras histórias que a senhora estava mencionando aqui para a gente. Sakamoto e Ronilson, fiquem à vontade também para acrescentar comentários aqui, mas quando a gente vê essa guinada de uma série de histórias, tem outras duas aqui que, se a senhora concordar, eu já posso adicionar para a gente trazer esse bolo. Uma de um bailarino que o Jamil, nosso colega, entrevistou, um bailarino que tem situação regular de documentação, trabalhava em uma grande empresa, uma grande companhia de dança em Nova York, é o Luiz Fernando da Silva, que a gente está vendo as imagens aí agora. Ele tem 10 anos de experiência em apresentações nos Estados Unidos e estava tentando, no ano passado ele foi contratado por essa companhia, Dance Theater de Harlem. O Luiz Fernando decidiu esperar pelo novo visto dele no Brasil, junto com a família, no Rio de Janeiro, mas ele foi informado agora que não vai poder voltar. Ele que está se recuperando desse choque no momento, a gente sabe que interrompe ali a vida de muitas pessoas, mas ele que já estava 10 anos por lá, tinha todas as documentações e essa regularidade. E outro caso também envolvendo uma criança, que aí também é outro ponto que a gente está discutindo muito agora, colega nossa Beatriz trazendo a história de uma criança brasileira de 6 anos de idade que pode ser encaminhada, pode acabar sendo encaminhada para um abrigo agora e ser entregue para adoção por causa da provável extradição da mãe dela nos Estados Unidos. Ou seja, é um drama que vem em várias frentes, mas estão dentro desse mesmo pacote, professora? Eu diria que os dois primeiros casos, sim. O caso tanto do estudante brasileiro, que a família está numa condição de legalidade nos Estados Unidos e que agora está preso com o risco de ser deportado. E o do bailarino, que estava regular nos Estados Unidos, ele agora voltou para o Brasil e o visto não foi renovado. Ambos eu entendo que estão dentro do mesmo escopo de discussão, que é exatamente essa alteração de políticas migratórias, uma reação de alguns estados à mobilidade humana, que é um tema hoje em dia atual e é um tema que sofre um déficit no direito internacional. Por
isso que é difícil dizer que direitos eles possuem. Essa é a parte do problema. Hoje em dia, né, o direito internacional ele não possui tratamento específico em tratados internacionais, tirando algumas hipóteses muito específicas, como, por exemplo, o caso de apatridia, quando a pessoa não tem nenhuma nacionalidade, mas que protegem os migrantes e as pessoas que estão, os estrangeiros em território. Normalmente isso é feito a partir de uma interpretação. Na Europa, a Corte Europeia de Direitos Humanos já possui alguns casos, alguns precedentes em que estados são condenados por violar, por exemplo, o direito à família, quando permite a deportação ou a expulsão de um estrangeiro e com isso viola a unidade familiar, entre outros, ou a proteção do direito da criança em alguns casos em que há algum tipo de deportação. Porém, os estados possuem uma certa liberdade e discricionariedade para fixar as regras para decidir quem pode entrar, permanecer e em que condições no seu território. Então, isso ainda está dentro da alçada dos estados. Cabe a cada estado definir as suas leis e aí, dentro do que a legislação permite, alterá-las ou não. O que a gente está vendo no caso dos Estados Unidos é uma alteração das regras de imigração, tornando-as mais rígidas contra os imigrantes, que foi uma promessa de campanha do Donald Trump que ele está tentando fazer cumprir. Se isso vai ser lícito ou não sobre a ótica do direito interno americano, tem que ser questionado lá. Sobre a ótica do direito internacional, o que eu posso dizer é que não temos um tratado específico, porém, os estados não vivem no vácuo. A partir dos estados, a partir da ratificação de tratados internacionais, ou seja, a partir do momento que os estados decidem ratificar tratados de direitos humanos, algumas obrigações eles vão ter e algumas obrigações podem ser aplicadas em determinados casos para proteger determinados direitos, como o direito das crianças e das famílias.